Essa história aconteceu com a minha mãe e meu pai, quando eram recém-casados e compraram sua primeira casa juntos. Minha mãe estava empolgadíssima para morar sozinha com meu pai. Ambos tinham acabado de completar seus 20 anos, e minha mãe morou na casa de seus pais até aquela idade. A casa que eles compraram precisava de muitos reparos, mas o estilo dela era exatamente a que a minha mãe queria e tinha a localização exata que meu pai queria. Havia mais área rural na cidade do que a minha mãe esperava, mas ela tinha algo que os deixavam felizes e o compromisso era importante. Eles se mudaram no fim de agosto e estava tudo uma maravilha. O clima ainda estava quente quando chegaram, mas eles sabiam que os dias mais frios estavam para chegar, com o inverno logo ali. Mas, no começo de outubro, meus pais começaram a ouvir pela cidade que tempestades eram de se esperar nessa época do ano. Ao que parece, eles tinham chuvas e ventos terríveis. E, numa tarde de quinta-feira, no fim de outubro, houve um alerta meteorológico para aquela região. Eles perguntaram para as pessoas da cidade o que deveriam fazer numa tempestade assim, e todos disseram a mesma coisa: barricar todas as portas e janelas, e só por via das dúvidas, desligar toda a energia. Eles não entenderam a última parte, mas isso não importava de qualquer forma, já que meu pai ainda estava no processo de conseguir autorização para ligar a energia da casa. A tempestade estava prevista para vir logo cedo, na manhã do dia a seguir. Então, naquela noite, tanto a minha mãe quanto o meu pai passaram horas barricando todas as portas e janelas. E, até eles finalmente terminarem, a tempestade já havia começado. Eles fecharam a porta da frente atrás deles, selaram ela por dentro da melhor forma possível e foram para o quarto. O caminho pelo qual passavam era iluminado por pequenas velas que seguravam. Meus pais esperaram boa parte da tempestade no quarto, lendo seus livros e jogando jogos de tabuleiro. Eles tentaram dormir, mas o barulho do vento junto com a chuva os manteve acordados. Por volta das 3 da manhã, os ventos começaram a retomar, ficando mais e mais alto, até fazendo a casa tremer. Eles escutavam árvores caindo na floresta que cercava a casa, enquanto caíam num grande estrondo. Os ruídos estalares dos galhos começaram a assustar a minha mãe. Ela estava preocupada que alguma árvore pudesse cair na casa, e preocupada por eles não saberem quando ou onde elas cairiam. Eles escutaram o som de uma árvore quebrar de sua base, pelo que pareceu, a 100ª vez naquela noite. Só que dessa vez, quando ela caiu, eles escutaram um ruído de metal e o alarme do carro disparar. Agora, mesmo que quisessem, não havia para onde escapar daquela tempestade. Seja como for, não de carro. Então, aconteceu. Uma árvore caiu direto no quarto deles. Destroços voavam por toda parte, e a força dela caindo lançou a minha mãe para trás, por muitos metros de distância. Estava um breu, exceto pelos relâmpagos ocasionais que iluminavam o que sobrou das paredes do quarto. Minha mãe estava assustada e confusa, conforme chamava o nome do meu pai. Vento e chuva agora passavam pelo buraco, no que antes era sua zona de segurança. O rosto de minha mãe estava coberto por seus cabelos molhados. Então, ela tentava desesperadamente tirá-lo de seus olhos, para que eles pudessem encontrar o meu pai. Ele não respondia aos seus gritos para vir para onde ela estava. Ela começou a acreditar que a árvore o havia esmagado. O luto que sentiu naquele momento foi imenso, até ela escutar um gemido vindo próximo da árvore caída. Ali, no chão, próximo à cama, estava o meu pai. Seu braço estava preso debaixo da árvore, e ele estava quase se afogando pela forte chuva em seu rosto. Minha mãe pegou uma capa de chuva que costumava ficar no armário, que agora estava destruído, e então cobriu seus ossos. Ela não conseguia dizer, por causa de tudo que havia ao redor deles, mas meu pai estava perdendo sangue rapidamente. Ele estava completamente fora de si e não tinha certeza do que estava acontecendo ou o que tinha acabado de acontecer. Ele continuava pedindo para minha mãe ajudá-lo a se levantar, repetidamente. Ela precisou dizer que ele estava preso e que eles precisavam esperar a ajuda chegar. Eles não tinham energia, então sem um telefone fixo. E foi uma época antes dos celulares. Minha mãe estava sem esperanças. Ela pensou que iria perder o homem que amava. Ela tinha apenas uma opção. Era apenas um pensamento passageiro em sua mente, que apenas durou um segundo, mas foi trazido à tona quando meu pai pensou na mesma coisa e disse para ela fazê-lo. Ele estava começando a ganhar plena consciência agora, mas, graças a seu corpo estar em choque suficiente, ele podia garantir que não sentia dor alguma.
Ele disse que ela precisava ir até a casa do vizinho para tentar pedir ajuda, mas minha mãe disse que de jeito nenhum deixaria. Ela jamais se perdoaria caso deixasse e voltasse para seu corpo sem vida, onde ele morreria sozinho. Então, ao invés disso, ele sugeriu que ela pensava em segredo, que eles precisavam cortar seu braço. Os segundos pareceram horas no tempo que se passou, após ele sugerir algo que ela não estava preparada para fazer. Ele continuou assegurando de que tudo ficaria bem. Ele a instruiu a pegar seu machado que mantinha ao lado da cama. Ele o mantinha lá em caso de invasores à noite. Então, pediu para que amarrasse alguma coisa bem apertado no topo de seu braço, para diminuir o fluxo de sangue para aquela área. Minha mãe disse diversas vezes que aquele momento foi o mais aterrorizante de toda a sua vida, mais aterrorizante que dar à luz e ser uma mãe de primeira viagem. Ela levantou o machado e ele implorou para que ela não hesitasse. Hesitação apenas resultaria em mais possíveis ferimentos nele e provavelmente até nela. Ele lentamente contou até 3, e quando o vento e a chuva apareceram vagarosos naquele segundo, ela baixou o machado em seu braço. Ele gritou e ela chorou, quando percebeu que não havia ido até o fim. Agora, ela tinha certeza de que havia dado a ele sua sentença de morte, mas meu pai estava o mais calmo que podia estar naquela situação, e pediu para que ela repetisse o processo. Ela estava assustada, e tirou um segundo para se recompor, mas ela não tinha o segundo. Ele disse que ela precisava fazer isso imediatamente, ou ele não teria uma chance. Ela levantou o machado mais uma vez, e por fim, ele estava livre. Ela pegou uma camisa relativamente seca e enrolou ao redor do toco, que agora substituía o lugar de seu braço. Ambos, segurando um ao outro, escalaram sobre os pedaços de destroços que foram uma vez sua casa, fazendo caminho pela longa entrada, para esperançosamente chegar até a casa do vizinho, em tempo de pedir alguma ajuda. Meu pai começou a se inclinar sobre a minha mãe para se apoiar, enquanto ele continuava a perder sangue. A lama estava basicamente escorregadia e os retardou numa situação onde eles precisavam ir o mais rápido possível. Até eles chegarem ao fim da entrada, meu pai havia começado a mancar e a mãe estava praticamente carregando, arrastando. Ela não estava pronta para desistir, então ela implorou para que ele também não desistisse, até um ponto onde ela finalmente não conseguia mais carregá-lo. Ela o deitou debaixo de uma árvore, num local que ela pensou estar mais seco do que o resto. Então, lenta e pesarosamente, disse adeus ao homem que achou que envelheceria junto. Ele estava consciente o bastante para dizer que a amava e que sempre estaria com ela, mesmo que não fosse em pessoa. Amanheceu, e a tempestade havia cessado. Minha mãe foi encontrada na beira da estrada quando seus vizinhos passavam, dirigindo em direção à cidade. Ela estava agarrada ao meu pai e chorando em seu peito. A polícia foi chamada, mas, claro, nada podia ser feito para salvar o meu pai. A minha mãe nunca superou completamente a sua morte, e o quão traumático toda aquela noite havia sido. Ela descobriu que estava grávida de mim só um mês mais tarde, e ela sempre me diz que sou a maior recordação do homem que ela amou tão profundamente. Ela nunca se casou novamente, e só escutei essa história uma vez, quando ela pensou que eu estava velho bastante para entender o porquê de meu pai nunca ter estado em minha vida. E o que aconteceu com ele foi traumático demais para ela pensar. Nossa casa continua repleta de fotos deles dois juntos. E todo ano nós celebramos seu aniversário. É claro que sinto por ela. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido começar a vida com alguém apenas para tê-lo arrancado de você tão rapidamente.